Dá um alívio quando as crianças saem no bom sentido, porque o pessoal que fica em pé lá atrás encontra lugar para sentar. Obrigado, Cris. E por mais que a gente saiba que é um período pequeno, né, para ficar em pé, é sempre bom poder se concentrar e ter esse momento da mensagem sentadinho, numa boa. Se tem alguém em pé ainda, por falta de lugar, não falta. Tem cadeiras aqui na frente e os conectores vão te auxiliar nesse achado de um espaço para você. Queridos, nós estamos na série Travessia. Travessia é o tema do nosso ano, não porque estamos num momento de travessia geográfica, né? Saindo desse espaço aqui. Se você não nos conhece ainda, não sabe da nossa história, nós cremos que em breve, pelo menos no ano que vem, estaremos num outro espaço que já está sendo movido lá, construído, ali perto da entrada do túnel, um pouco antes da sede, que eu acho que é campestre da ABB. E tem ficado muito legal, mas não é só isso. Nós temos entendido que é um tempo de crescimento, de amadurecimento da nossa igreja, em vários aspectos. Também não só um crescimento numérico, algo que nos alegra muito, mas não é o principal, mas um crescimento de maturidade, de caminhada, de comunhão, de um equilíbrio, né, naquilo que entendemos ser o chamado de Cristo para a sua igreja, na missão, no discipulado. Então, tem sido um tempo maravilhoso. E um texto que tem falado aos nossos corações é o texto de Josué 3. E nesse domingo eu gostaria de ler com vocês os versos de 6 a 17. E se for possível para você, fique mais uma vez em pé enquanto lemos a palavra de Deus. É algo que fazemos aqui na igreja como esse momento de reverência, mas mais do que uma reverência por reverência, de estartar no nosso coração, na nossa mente, que estamos diante da palavra e desse momento em que Deus fala de uma maneira específica ao seu povo. Ele já vem falando conosco, através dos louvores, através da apresentação dos irmãos, do momento da contribuição, da oração pelas crianças, do cumprimentar, enfim. Deus está presente nesse lugar, mas estamos diante agora da sua palavra, e o nosso desejo é que Ele fale conosco, e que esse momento seja um momento ímpar da nossa semana, por graça e misericórdia. Vamos ler a partir do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Josué, capítulo 3, verso 6. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amoreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr,
e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeratã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Oremos. Senhor, graças te damos pela tua palavra, poderosa, viva, eficaz, atemporal, sobre as nossas vidas. Louvado seja o teu nome. Te pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor fale conosco, mesmo sendo cada um de nós aqui incapazes. Aquele que fala, aquele que ouve, aquela que ouve, de compreendermos, o Senhor é suficiente para trazer clareza, trazer direção, para falar aos nossos corações. Suplicamos ao Senhor, fale conosco nessa manhã, traga direção para as nossas vidas, alimente-nos da sua fé, da fé que vem do alto, a fim de que sim, possamos atravessar, possamos caminhar, confiando em quem Tu és, confiando na Tua presença. Faz assim nas nossas vidas, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode tomar o seu lugar? Pensando nesse texto e lendo e relendo já algumas semanas esse capítulo 3 do livro de Josué, foi o texto que Deus colocou no meu coração e pude compartilhar com o conselho da igreja, antes do dia da visão, para nos nortear em relação a esse tema, travessia. Eu lembrei de algumas histórias, lembrei de alguns momentos, de gente que eu tive a alegria de ouvir, de compartilhar a vida. Conversando com essa galera toda que foi recebida aqui hoje, já há algumas semanas, em especial nessa última semana, eu devo ter engordado uns 2 quilos, né? Porque eu conversei ou na casa dos irmãos e tinha café, bolo, pão de queijo, ou tinha outras coisas mais gostosas ainda, enfim. Ou foi em algumas padarias, né, fazer a propaganda, aquela Santa Marta ali da Presidente Bacher está ótima. Ou foi no Hellodan, do nosso irmão e querido Anderson e da irmã Flavinha, que é delicioso. Enfim, foi parando, acho que o pessoal até estranhava. Saía uma pessoa, eu mudava de mesa, conversava com outro casal, ou aqui na igreja. E eu brinquei dizendo assim, o que eu mais gosto no ministério não é nem pregar. Pregar para mim é sempre uma dificuldade. Subir nesse púlpito, eu peço a Deus, sempre eu oro, eu faço a mesma oração no culto das 9, eu estou até preocupado, será que está virando sei lá, uma reza, né? No culto das 9 e no culto das 11, Senhor, sobe comigo, me ajuda, por favor, porque é quase que a perninha balançando, é sempre uma dificuldade. O que eu mais gosto no ministério é estar à mesa, é conversar, é ouvir histórias. E aí eu vou lembrando de algumas histórias, e eu lembro de um irmão querido que recebeu uma proposta muito interessante. Sabe aquela proposta irrecusável de trabalho? Sabe aquela proposta que tem tudo assim, que você fica, uau, como Deus abriu essa porta. Você não pensa nem se foi Deus, porque é tão maneiro que você fala assim, é Deus, é de Deus. Né? Uma oportunidade incrível, mas com alguns riscos também. E esse irmão que recebeu essa proposta de ir trabalhar, não numa outra cidade próxima, eu moro em São Gonçalo, eu moro em Niterói, vou trabalhar no Rio, vou trabalhar em Maricá, não, era para trabalhar num outro estado distante, numa cidade onde ele não conhecia ninguém, e ele aqui tinha uma rede de apoio, em especial para os filhos pequenos, ele já tinha sua casa, já conhecia todo mundo, estava bem empregado, mas essa proposta era uma proposta praticamente irrecusável. Uma oportunidade incrível, mas com alguns riscos, e riscos grandes. E durante uma noite inteira ele falou que ficou ali pensando, remoendo, orando, o que é muito bom, ele fez o certo, colocando diante de Deus, e tudo que via à mente desse cara, desse irmão, era, e se der errado? E se eu for para essa empresa, para esse local, onde os números são muito bons, e se tudo der errado? Conversando com um dos casais
que foram recebidos aqui, até surgiu uma história parecida. O irmão foi contratado por uma empresa, já estava há tanto tempo numa outra empresa, foi contratado, mudou, 6 meses depois, eu acho que a empresa acabou. E ele foi demitido, enfim. Coisas que podem acontecer. E ele ficou pensando, e se der errado? E se eu perder tudo? Mas nesse momento em que ele passou essa noite pensando, orando e colocando diante de Deus, o seu coração foi mudado. E o grande lance da oração não é mudar o coração de Deus, porque nós não mudamos o coração de Deus. É muita pretensão. Deus tem a sua boa, perfeita e agradável vontade. O que acontece na oração, e por isso a gente não pode cessar de orar, é que Deus muda o nosso coração diante das circunstâncias. E nesse momento que ele estava orando e pedindo a Deus e se perguntando, e se tudo der errado, e se eu perder tudo? O seu coração foi mudado, e ao seu coração ser mudado, a sua oração foi mudada. E ele parou de pedir as respostas, ele parou de pedir as confirmações, ele parou de pedir, as coisas que ele pudesse ver como contratos e seguranças que estamos acostumados a pedir. E ele começou a pedir a Deus nada mais do que a sua presença na vida dele. E no dia seguinte, quando ele tomou a decisão de ir, ele disse o seguinte para o seu coração e pôde compartilhar: eu ainda não sei o que vai acontecer, mas eu sei com quem eu vou. E isso faz a total diferença. A igreja de Jesus continua avançando. A igreja de Jesus, no sentido lato, a igreja invisível e atemporal, espalhada sobre a face da terra, há mais de 2000 anos, continua avançando. Somos frutos disso e fazemos parte disso, fazemos parte dessa igreja. Como a igreja local continua avançando, mas não avançando porque temos garantias de que no mês que vem todas as contas estarão pagas, mais pessoas chegarão aqui e se converterão ou serão transferidas. Não existem essas garantias. Continuamos avançando porque temos uma confiança: Deus está conosco e Ele vai à nossa frente. No domingo passado falamos muito da nossa necessidade de controle. Falamos o quanto é difícil para o nosso coração confiar naquilo que não vemos. Como é difícil para o nosso coração caminhar por um caminho onde não sabemos aonde vai dar. Ou melhor, não conhecemos as curvas. Vimos que Deus é especialista em nos conduzir ao limite das nossas certezas, para nos ensinar a depender da sua presença e não do nosso controle. Vimos que sim, Ele nos leva ao limite das nossas certezas, para aprendermos a nos lançarmos nas suas mãos e a confiarmos em quem Ele é e não na força do nosso braço. Hoje, diante desse texto, que complementa o texto da semana passada, é dia de frisar que Deus, além de nos colocar diante dos limites das nossas certezas, para nos ensinar a depender dEle, da sua presença, Ele sempre está conosco. O texto diz isso. Ele sempre está conosco. A igreja avança porque Deus vai à frente. Vejamos hoje, em primeiro lugar, Deus apenas não nos envia. Ele não nos envia, Ele vai à frente. Interessante que Deus não disse para o povo: vão, está lá a terra. Ele disse: sigam-me. Interessante que Cristo lá em Mateus 28, quando comissiona os discípulos, e a grande comissão que se aplica à minha vida e à sua vida: ide por todo o mundo e fazei discípulos, batizando, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho, enfim. Ele disse antes o seguinte: eis que estarei convosco todos os dias. É isso que faz a diferença na minha vida e na sua vida. Deus não nos envia, Ele vai à frente. Nos versos 6 e 8, está bem claro, 6 a 8, que Deus está presente a partir da arca.
que simbolizava a presença de Deus. Uma outra história que veio à minha mente, e aqui na igreja tem uma galera que gosta de fazer trilha, né? No primeiro culto eu até brinquei com o Hilton e Mônica, eles são de um grupo de trilheiros, né? Eu acho que fala assim. Eu achava que o nome do grupo era Cachorro Louco, não é Cachorro Louco, é Cachorro Grande, muito melhor, né? E eles saem uniformizados, com mapa, enfim, sabendo das trilhas, e fazem trilhas aí por vários locais. Estava o Arthur também, que gosta de fazer trilha, já me levou em vários lugares, está para me levar lá na Pedra da Gávea, que é tranquilo. Eu não curto muito fazer trilha. Por quê? Eu acho que as trilhas que eu fiz foram trilhas geriátricas, aquelas sem emoção. E eu gosto de coisas com emoção. Tem que ter um pouquinho de adrenalina para me empolgar. Mas existem algumas trilhas perigosas. Por exemplo, Arthur, até perguntei, Arthur, qual é o nome daquela travessia que você fez de Petrópolis para Teresópolis? Né? Aí ele falou, travessia. Depois eu lembrei que não sei o que do Açu, né? Me deixou mal pra caramba aqui no culto das 9. Mas eu sei que existem algumas trilhas difíceis, perigosas. Para quem não conhece o caminho, com um risco até alto. E eu fico imaginando, quando nos deparamos com situações em que estamos em lugares que têm um certo perigo, não conhecemos o local, não conhecemos o caminho, como trilhas perigosas, o que a gente precisa é de um bom guia. Teve uma época que eu era amigo de um cara que morava no Alto da Boa Vista, e ele gostava de fazer aquelas trilhas lá na Floresta da Tijuca, e trilhas que muitas vezes se tornam perigosas para quem não conhece. E eu falava, cara, eu só vou se eu for com você. O que traz a segurança não é o caminho em si, mas é quem está conosco no caminho. Segurança não está no caminho, mas na presença de quem conhece muito bem o caminho. A segurança desse povo, do povo de Israel aqui, estava simplesmente na presença de Deus. Martim Lutero, eu citei essa frase, eu parafraseei na semana passada. Peraí. Me ajuda aí alguém lá na transmissão. Travou. Diz o seguinte: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. É isso que faz a diferença na minha vida e na sua vida. Não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. E isso precisa ser uma verdade nas muitas decisões e escolhas que nós temos que tomar todos os dias. Sejam nas decisões ministeriais, na mudança de espaço de uma igreja, nas decisões sobre a nossa família, sobre o futuro da nossa vida, da vida das pessoas que temos alguma ingerência, alguma interferência. Precisamos conhecer quem está nos guiando. Sabe por quê, queridos? Nós não seguimos a clareza que está à nossa frente. Nós seguimos a presença do Deus que está conosco. Porque senão não teríamos o passo de fé. Tim Keller tem uma frase muito boa, que diz o seguinte: Deus não nos dá um mapa detalhado da vida. Ele nos dá a si mesmo. Isso é o que faz a diferença. Deus não nos dá um mapa detalhado da vida. Ele nos dá a si mesmo. Eu acho que eu fui muito impactado com os meus 50 anos. Toda hora eu falo disso. Eu queria muito chegar aos 50 anos. E eu não tinha a menor ideia como eu chegaria aos 50 anos. Nem como eu vou chegar aos 51, 52, 53 e 60. Agora eu brinco com a Renata, estou doido para chegar para os 60, vou botar aquele plásticozinho no meu carro. Faltam 10 anos. E eu não tenho a menor ideia de como isso vai acontecer. Mas uma coisa eu tenho, e isso tem me trazido paz: Deus estará comigo.
Desde muito cedo eu faço previdência privada. Quase que eu dei o spoiler aqui, eu fiz a propaganda, o merchan da empresa. Mas desde muito cedo, eu fui trabalhar e me apresentaram, eu falei, vou fazer, enfim. E eu colocava uma segurança danada nisso e na herança que eu posso vir a ganhar do meu pai. E aí eu comecei a perceber, e caminhando, e vivendo a vida, que nada disso me dá a segurança que eu espero. E que eu não tenho um mapa detalhado, porque coisas acontecem que eu não tenho o menor controle. E que a minha segurança está de fato em quem Deus é isso que muda o meu coração. Eu não tenho um caminho a seguir, eu sigo uma presença, eu sigo aquele que é o caminho. O grande lance é que além de seguir a Cristo, eu tenho Cristo comigo. Eu amo essa frase, eu não lembro quem disse. Caminhamos com Cristo até Cristo. Isso tem uma profundidade, tem um poder sobre a minha mente, de saber que eu não estou sozinho, e saber para onde eu estou indo, mesmo não conhecendo o caminho, eu estou indo até Cristo, mas não estou indo sozinho, estou indo com Cristo. Isso muda tudo. Eu não tenho um mapa, Deus não me dá um mapa detalhado, Ele me dá a si mesmo. Em segundo lugar, o milagre acontece por causa de Jesus. E aí nós saímos do centro das coisas e colocamos Deus, que de fato deve estar. Queridos, eu quero dizer para você, o Jordão não abriu por causa do povo, o Jordão abriu por causa de Deus. Como temos falado aqui, Deus não tem uma missão para o seu povo, Deus tem um povo para a sua missão. Isso é maravilhoso, porque quando entendemos isso, passamos a viver para a glória de Deus, e vivendo para a glória de Deus, encontramos contentamento, felicidade, porque fomos criados para isso. Uma jovem certa vez disse, quando minha fé for forte o suficiente, Deus vai agir, ou seja, a fé dela. Não! Mas um dia ela entendeu, não é o tamanho da fé dela que fará a diferença, não, é o tamanho do Deus da fé. É a presença de Deus, é o Deus que muda, é o Deus que intervém, é o Deus que opera. Eu amo a teologia reformada, que mudou meus olhos, mudou a minha cosmovisão, a maneira como vejo o mundo, que me ensinou é que Deus inicia o processo, Deus me sustenta em meio ao processo, e Deus conclui o processo. Sabe por quê? Quando eu olho para mim todos os dias, eu entendo que se fosse depender do Dodô, teria tudo para dar errado e daria errado. Poderia até citar Marcelo Amorim mais uma vez. Essa frase é dele, tem tudo para dar errado e dá. Ele fala, Dodô, tem umas situações que você olha assim, tem tudo para dar errado e dá. Eu olho para a minha vida, eu olho para o cara que eu sou, e vejo, tem tudo para dar errado e vai dar. Mas quando eu olho para a realidade de um Deus que iniciou tudo ao me encontrar com a sua graça, ao me sustentar com o seu amor, e me dá esperança de que sim, Ele vai concluir a boa obra que um dia começou, tudo muda na minha vida. Ele é fiel. Eu amo Filipenses 1,6. Quando Paulo diz lá para o povo em Filipo, aquele que começou a obra em vós, é fiel para completá-la. Gente, isso é maravilhoso demais, isso é muito bom, porque não dependemos da nossa força, dependemos de quem Deus é. O Jordão na nossa vida, a travessia que fazemos, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus, o maior interessado é Ele. Keller diz, não é a força da sua fé, mas é o objeto da sua fé que realmente importa. Sabe por quê? Deus não responde à força da sua fé, Ele responde à sua própria fidelidade. E na verdade, Ele não está interessado em mudar as nossas circunstâncias, Ele está interessado em transformar os nossos corações.
Em terceiro lugar, algo que a gente vai repisar sempre aqui nesse lugar, nesse púlpito. A travessia só é possível na nossa existência, seja na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida, financeira, seja de um espaço da igreja para outro espaço, só é possível, e sobretudo na maior delas, que é a travessia para a vida eterna, porque Cristo já entrou no nosso lugar. A arca aponta para Cristo. Imagine alguém atravessando um rio perigoso. E uma pessoa entra na sua frente. Enfrenta primeiro a correnteza, abre o caminho, mostra aonde tem os bancos de areia. Diz que é possível passar por ali, vence aquela correnteza, abre o caminho para você e diz, agora pode vir. Isso é o Evangelho. Cristo entrou primeiro no rio da nossa vida. Ele atravessou primeiro. E vale a pena lembrar que Cristo enfrentou primeiro o juízo pelos nossos pecados. Cristo abriu o caminho. Cristo garante a travessia. Por isso que John Stott diz, na cruz Deus fez por nós o que jamais poderíamos fazer. Isso é graça. Isso é amor. Isso é poder de Deus em minha direção, em sua direção. R.C. Sproul complementa, Cristo cumpriu perfeitamente tudo o que Deus exige. Só Ele poderia morrer naquela cruz, mas ninguém. E aí a gente entende que não atravessamos nada para vencer. Atravessamos porque Cristo já venceu por nós. E o nosso coração se enche de gratidão e de sentido. Vale a pena viver essa vida. Vale a pena. Vale a pena viver essa vida com fé, dar o primeiro passo de fé. Você não precisa saber tudo. Você não precisa saber como as coisas irão se desenrolar. Você só precisa saber quem vai à sua frente. É isso que faz a diferença. Pare de tentar controlar, pare de querer ter confiança em tudo, confie na presença de Cristo. Dê o primeiro passo nessa manhã. Sabendo que se Cristo vai à frente, olha como é profundo isso. Se Cristo vai à frente, o impossível não é o fim. O impossível é apenas o começo da travessia. E Ele é suficiente para o impossível. Se Cristo vai à frente, o impossível não é o fim, é apenas o começo. Josué 3 nos mostra algo muito claro. O rio não abriu primeiro. E aí que entra a fé. Os pés tocaram o rio primeiro. E o texto diz aqui no verso 15, o Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. O milagre não começou na água. O milagre não começa quando os seus problemas são resolvidos. O milagre não começa quando as coisas acontecem e você começa, a caminhar, não. O milagre começou primeiro no coração daquelas pessoas que deram o primeiro passo, que colocaram o pé na água. Talvez você esteja hoje esperando sentir mais segurança, mais certeza, mais clareza. E o que Deus está dizendo para o seu coração, para o meu coração é, o caminho vai se abrir enquanto você caminha. O caminho vai se abrir enquanto você caminha, porque não depende de você, mas da presença dEle. Hoje, mais uma vez, não é sobre entender tudo, não é sobre ver tudo, não é sobre dimensionar tudo, não. Hoje é sobre obedecer o que você já entendeu, o que você já está ouvindo, aquilo que Deus já falou, e dar um passo de fé, colocar os pés nas águas do rio, da travessia da vida.
E uma boa pergunta para mim e para você nessa manhã: onde Deus já falou com você? Em qual área da sua vida Deus já falou de maneira clara? Qual decisão você vem adiando? Qual atitude você precisa tomar na sua vida? Qual área que precisa de uma intervenção divina hoje, não amanhã, mas hoje? Sabe, queridos, não é sobre dar 10 passos, caminhar muito tempo, não, é sobre dar hoje o primeiro passo, colocar o pé nas águas, crendo que Deus é suficiente. Um passo de fé, um passo de obediência, um passo de entrega. O Jordão só se abre para quem pisa. A fé não fica na margem, a fé entra com você. Finalizando, eu quero trazer alguns exemplos práticos. E pode ser na sua vida com Deus. Voltar para Deus sem esperar aquele famoso sentir. Eu quero ficar arrepiado, eu quero sentir a presença, eu quero chorar, eu quero ir à frente num apelo, eu quero tremer diante de Deus, eu quero cair. Porque você está se percebendo espiritualmente frio, fria, não ora mais, não lê a Bíblia, perdeu o prazer nas coisas de Deus. Aí você pensa, quando eu sentir vontade, eu volto. Esse é o problema. Porque o passo de fé não é quando você tem vontade. O passo de fé é quando você volta para Deus, mesmo sem sentir vontade. É quando você entende que Deus falou com você, como num dia pela manhã, um domingo como esse, e que você passa a separar um tempo para Deus. É quando você abre a palavra de Deus e lê mesmo sem vontade. É quando você dobra os seus joelhos e fala: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. É quando você ora aquela oração silenciosa de apenas ficar ali parado, mas orando, pedindo para que Deus fale e faça alguma coisa na sua vida, mesmo com o coração seco. Fé não é esperar o coração aquecer. Fé, guarda isso, é obedecer confiando que Deus encontra você no caminho. Porque senão fica tudo muito fácil. Pode ser na vida familiar. Dê o primeiro passo. Talvez você esteja vivendo um relacionamento quebrado dentro da sua casa. Um marido ou uma esposa distante. Pais sem diálogos com os filhos. Mágoas acumuladas, irmãos, avós, pessoas dispersas. E aí você pensa, quando o outro mudar, eu faço algo. Mas o Evangelho inverte isso, o passo tem que ser de fé, e não é o outro. Seja você o primeiro a mudar. Seja você o primeiro a pedir perdão, a procurar a conversa, ao ir ao encontro, e não de encontro mais, mas ao encontro dessa pessoa, a abrir o seu coração, a pedir perdão, a estar disposto a perdoar. Mesmo sem ter a garantia da resposta positiva do outro. Sabe por quê, queridos? Fé é agir não baseado na reação do outro, mas é agir naquilo que Deus já fez por você em Cristo Jesus. Isso é fé. Por fim, na sua vida profissional, confie plenamente em Deus nas decisões que você precisa tomar, com integridade. Talvez você esteja diante de uma situação muito difícil, uma proposta profissional que envolve compromissos éticos duvidosos, pressão para agir de uma forma errada, que você sabe que está errado. Ou até mesmo no caso que eu falei aqui, uma mudança de trabalho, de área profissional, de vida tão relevante. E aí você pensa, se eu fizer o certo, posso perder, ou se eu fizer dessa maneira, eu vou me dar mal. Passo de fé é escolher obedecer a Deus, independente das circunstâncias. É manter a sua integridade, é dizer não para aquilo que você sabe que é errado. É confiar que Deus te sustenta. Não é o teu chefe, não é aquele que conseguiu um emprego para você,
É Deus que te sustenta, mesmo que você não tenha aquela garantia imediata. Fé é confiar que Deus cuida do seu futuro melhor do que você cuidaria desobedecendo a Ele. Eu quero chamar a banda à frente. Eu quero pedir para que você guarde algo no seu coração nessa manhã. Eu quero que você entenda que passos de fé não são grandes movimentos visíveis. Passos de fé são decisões silenciosas de obediência que revelam em quem realmente nós confiamos. E eu vou ler mais uma vez. Passos de fé não são grandes movimentos visíveis. Passos de fé são decisões silenciosas de obediência que revelam em quem realmente confiamos. É colocar o pé no Jordão, naquilo que Deus já falou para você fazer, na direção que o Senhor já te deu, naquilo que você tem postergado, procrastinado, naquilo que você tem deixado de lado, naquilo que você sabe que precisa ser feito, seja no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida com Deus. Você sabe, muito melhor do que eu. E se você sabe o passo que você precisa dar hoje de fé, e se você sabe, se Deus falou mais uma vez ao seu coração, se o Espírito Santo nesse dia está falando de maneira poderosa ao seu coração nessa manhã, eu queria pedir para que todos fiquem em pé. Mas que você que sentiu no seu coração de dar um passo de fé, independente da área que seja, decidiu confiar, mesmo que você não esteja vendo as curvas, mesmo que você não tenha o mapa, mas confiar na presença de Deus, que vai à frente, que está contigo, daquele que prometeu e que nunca descumpre, que nunca falha, que é fiel e se mantém fiel por toda a vida. Eu queria que você, no seu lugar, no espaço curto que tem entre uma cadeira e outra, que você desse um pequeno passo. Ninguém está preocupado com isso, a gente não está observando você, a pessoa que está ao seu lado não está te observando, mas o teu coração e o teu Deus está vendo e sabe que você está dando esse passo de fé, esse passo de confiança, esse passo que declara que a sua vida não está ou não segue a partir das circunstâncias, mas segue a partir do Deus que morreu por você numa cruz, que já atravessou, que já está dentro do Jordão da sua vida, e por isso você é capaz, pela graça dele, de colocar o pé nas águas e experimentar do milagre no seu coração primeiro. Eu quero te convidar a orar comigo, agora e depois da canção que iremos cantar. Senhor, colocamos as nossas vidas diante de Ti. Tu sabes a área que precisamos de transformação. Tu sabes a área da nossa vida que precisamos dar um passo de fé, colocar a nossa vida de fato nas Tuas mãos, nos lançar diante das águas, crendo que o Senhor é suficiente para operar o milagre nas águas, porque já operou o milagre nos nossos corações. Toma, Deus, a vida de cada um aqui, de cada uma. Confiamos em Ti, Senhor, confiamos em Ti. Não seguimos um mapa, não seguimos as circunstâncias, não seguimos aquilo que podemos simplesmente tocar e decifrar. Seguimos o Deus da vida, o Deus soberano. Seguimos ao nosso Redentor. Seguimos a promessa de que estará conosco todos os dias. Seguimos a Tua presença, Espírito Santo, Jesus amado, Deus poderoso. É isso que nós seguimos. É nisso que está baseada a nossa fé.
Toma o teu povo, Pai, diante dos seus Jordões. Toma o teu povo, toma as nossas vidas. Tu sabes, Senhor, a profundidade das nossas águas. Tu sabes a profundidade dos rios que estão à nossa frente, a força das águas. E nós sabemos que Tu és suficiente para fazê-las parar, para que possamos atravessar. Nós sabemos que o Senhor já fez isso por nós. E é nisso que nós cremos. Que possamos cantar com todo o nosso fôlego, na fé no Deus que é o Deus das nossas vidas. Soberano, fiel, justo, majestoso, grande, inigualável, poderoso sobre tudo e sobre todos. Cante com todo o seu coração. E ao final dessa canção, estaremos mais uma vez orando e nos despedindo, no nome de Jesus.